Eu sou a Bárbara, esse é meu colega Tássio. Nosso orientador foi o Dr. Carlos Darwin e a gente é da Escola Superior de Ciências da Saúde. O título do nosso trabalho foi Pandemia de Covid-19 em uma comunidade quilombola no Brasil. Então, a pandemia levou à necessidade de adoção de medidas sanitárias por todo o mundo, só que essas medidas não foram tomadas de maneira uniforme entre os países, sendo que o Brasil foi um dos países que mais demorou na adoção dessas medidas, né? E a gente considerou que entre as populações que estiveram sob maior risco de serem afetadas pelo vírus, uma delas foram as comunidades quilombolas. Então, uma delas foi objeto do nosso estudo. Então, nossos objetivos foram analisar as percepções e as práticas cotidianas de prevenção e controle à Covid-19 adotadas em uma comunidade quilombola no Brasil, identificar fatores associados à adoção de medidas de enfrentamento e identificar fatores associados a casos de Covid-19 nessa comunidade. Quanto ao método, trata-se de um estudo transversal, realizado do dia 1º ao dia 31 de julho de 2021, em pessoas adultas da comunidade quilombola do distrito de Lagoinha de São Gabriel, na Bahia. O estudo foi baseado em um questionário com 58 itens, que abordam aspectos sociodemográficos, a adesão das medidas de prevenção, fontes de informação e percepção quanto à Covid-19. Foi utilizado também ali uma conveniência de 188 pessoas. O objetivo era entrevistar 203 pessoas, uma em cada domicílio, porém 15 residências estavam vazias. Para análise das variáveis quantitativas, foi usado o teste T, The Student, ou Man with Them, para a comparação entre os grupos. Para analisar as variáveis categóricas, foram usadas tabelas de contingência e teste Q² de Pearson, ou teste exato de Fisher. Para avaliação dos fatores independentemente associados aos desfechos, foi utilizada a análise de regressão logística binária. E o nível de significância considerado foi igual ou menor que 95%. Então, das 188 pessoas, 48,2% foi a idade média e a maioria eram mulheres. Somente 2,1% das pessoas tinham ensino superior. Além disso, 49,1% recebiam até um salário mínimo. A principal atividade laboral relatada foi o trabalho rural e 26,6% das pessoas relataram estar aposentadas. Em relação à Covid-19, 6,9% tiveram diagnóstico prévio, sendo que não houve hospitalizações ou óbitos pela doença entre os entrevistados. As principais fontes de informação utilizadas para se informar sobre Covid-19 foram televisão e rádio, sendo que 87,8% das pessoas relataram se sentir bem ou muito bem informadas por esses meios. As medidas de prevenção, como relatar só sair de casa com máscara, usar álcool gel ao sair e ao voltar ao domicílio, e só sair de casa quando estritamente necessário, foram adotadas por mais de 95% das pessoas. Além disso, 97,3% das pessoas tomaram a vacina contra a Covid-19. A gente viu que possuir nível educacional superior foi positivamente associado a ter Covid-19, enquanto se sentir bem ou muito bem informado por rádio ou televisão teve associação negativa ao diagnóstico. Além disso, ter união estável se associou positivamente à adoção do grupo de todas as medidas de prevenção avaliadas, enquanto ter internet como a principal fonte de informação se associou negativamente à adoção das medidas. Concluímos que houve poucos casos de Covid na comunidade, possivelmente associado à grande distância dos centros urbanos, assim como o trabalho em campo pelos quilombolas, estarem trabalhando mais no campo, trabalho rural, e assim como eles serem do grupo prioritário de vacinação. A gente teve uma alta aderência das medidas de prevenção e elevada taxa de vacinação também. Quando a internet foi citada ali como principal meio de informação, a adesão dessas medidas foi inferior, A gente infere que a propagação de informações sem evidência científica pode ter influenciado nessa adoção dessas medidas. E a baixa quantidade de desfechos pode ter limitado um pouco ali o poder de detecção dos fatores associados à infecção por Covid, porém o estudo mostrou a associação ali da adesão das medidas preventivas com fontes de informação, confiabilidade e fatores econômicos e sociais, entre outros fatores.